Vamos abrir nossa Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. No primeiro capítulo, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo de número 9. Vamos conversar um pouco hoje sobre o tema Vida Restaurada. Qual a aplicação disso, então, para a nossa vida? Diz assim, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9. Por essa razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Apenas uma pausa aí. Então veja que Paulo escreve duas coisas aqui. Uma é a sabedoria, outra é a inteligência espiritual. São coisas distintas. Embora a gente não vai entrar nesses dois aspectos, só para chamar a atenção dos irmãos nessa leitura. Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Vejam, sabedoria e inteligência espiritual são pré-requisitos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 11. Corroborados em toda a fortaleza, algumas traduções trazem fortalecidos, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, ou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, e Paulo vai nos chamar a atenção para a obra da cruz. A obra da cruz é a maior expressão do amor de Deus por cada um de nós. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Colossenses, ele escrevendo aos Romanos, ele declara o seguinte, Romanos 5:8: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então vejam, Paulo está enfatizando aqui que esta obra salvadora de Jesus na cruz por nós é que traz então restauração na vida de cada um de nós. E Paulo, meus queridos, ele era alguém que realmente tinha propriedade, tinha autoridade para falar isto. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica e lembramos da conversão dele como Saulo, a sua conversão é considerada por alguns autores o maior acontecimento da história da igreja depois do Pentecostes, o maior de todos, o Pentecostes. Segundo alguns autores, esta conversão de Saulo vai ser esse segundo momento mais importante.
Isso mostra que o poder de Deus para transformar vidas, ele é ilimitado, independente daquilo que nós fomos, fizemos no nosso passado. Deus é poderoso para transformar, para mudar a nossa história. E vamos lembrar um pouco sobre quem que era esse Paulo que traz essas palavras tão preciosas ao nosso coração. Por volta do ano 34 da era cristã, poucos anos depois da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, a mensagem de Jesus havia se espalhado por toda a Palestina. E o que nós sabemos é que os discípulos estavam sendo perseguidos pelos judeus. Havia uma perseguição muito violenta contra os discípulos de Jesus. Eles estavam sendo acusados de proclamarem, de ensinarem uma heresia quando anunciavam que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus. Segundo eles, segundo a tradição judaica, era uma traição à lei de Moisés. E é exatamente nesse contexto que haviam algumas escolas na época muito importantes. Uma delas estava exatamente em Tarso, onde Saulo estudou e se formou, se preparou, se qualificou. Uma outra escola também que ensinava esses valores cristãos era uma outra onde Estevão havia então estudado. Então Paulo ele vai iniciar seu nome vai começar a aparecer na história, na narrativa bíblica, diante de um momento que ele vai expressar. Hoje tem uma palavra muito comum que é utilizada aí, que na época não existia, mas ela expressa bem, é chamada cristofobia, que é o medo ou aversão, ódio, preconceito contra os cristãos, contra o cristianismo e suas práticas. Então, Paulo ele tinha uma resistência muito grande contra esses cristãos. Por outro lado tem Estevão. Estevão, pelo seu histórico, era um dos alunos brilhantes. E ele era também um nazareno. Nazareno aqui não é porque ele nasceu em Nazaré, era o nome que era dado àqueles que seguiam o ensinamento de Jesus Cristo, o Nazareno. No discurso de Estevão, ele sempre foi muito fiel à sua fé. Nos momentos de ensino, ele afirmava com veemência aquilo que ele cria, e isso era considerado blasfêmia pelos fariseus, dos quais Saulo de Tarso fazia parte dele. Então eles reconheceram isso como uma blasfêmia. Ele foi preso, levado para o Sinédrio. Paulo nesse tempo também fazia parte do Sinédrio, e ele foi então condenado à morte por apedrejamento. Havia um costume na época: quando alguém seria apedrejado, tinha que haver pelo menos uma testemunha que pudesse acompanhar isso. E a Bíblia nos relata, em Atos capítulo 7 e capítulo 8, que Saulo foi então essa testemunha do apedrejamento de Estevão. E quando as pessoas estavam executando o apedrejamento, eles tinham que tirar, algumas traduções trazem a palavra vestes, outras as capas, e na verdade as capas, e colocava, e essa testemunha ficava tomando conta dessas roupas e presenciando o que eles estavam fazendo. E nesse martírio, a testemunha era então o Saulo de Tarso. E vejam, meus queridos, mas ele não contava com uma coisa que é a manifestação do poder de Deus. Quando a gente volta um pouco aí no livro de Atos, se você quiser abrir a sua Bíblia aí em Atos capítulo 9,
Porque nós precisamos entender por que Paulo está escrevendo aquilo que ele escreveu aos Colossenses, baseado na sua experiência de vida. Veja que em Atos capítulo 9, Atos capítulo 9, vai começar dizendo assim, olha, que Saulo, ainda respirando ameaças e mortes contra o discípulo do Senhor, ele dirige ao sumo sacerdote, pede então autorização, que são as cartas, para que ele pudesse ir até as sinagogas, a fim de que, se ele encontrasse alguns daquela seita, que eram os nazarenos, quer fossem homens ou mulheres, ele os conduzisse presos a Jerusalém. Então vejam que o ódio, a aversão de Saulo era tão intensa, tão maligna, de trevas tão profundas na sua vida, que ele quer ali, depois de ter acompanhado, consentido, testemunhado a morte de Estevão, ele queria eliminar completamente os cristãos da face da terra. Era esse o seu alvo. Então, a Bíblia nos fala que então ele vai nessa viagem, mas ele não imaginava o que iria acontecer naquele seu trajeto. A partir do versículo 3 de Atos 9, o texto diz que quando ele estava indo no caminho, quando chegava perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz, uma luz intensa, e ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5, ele disse: quem és, Senhor? Paulo entendeu aqui que era uma divindade falando, não era, ele não tinha conhecimento de Jesus, mas ele sabia que aquela voz não era uma voz humana, e ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6, veja, aquele homem corajoso, estavam desafiando a tudo, querendo eliminar os cristãos. Versículo 6 diz sobre ele: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Meus queridos, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nada impede uma transformação radical na nossa vida. Saulo estava cheio de todo o conhecimento que ele adquiriu, todas as escolas nas quais ele estudou, teve mestres excelentes que o aconselhavam, mas chega um momento que é aquele momento que ele tem que confrontar a sua vida diante do Senhor. Jesus então vai ao encontro dele. O texto nos diz que ele vai cumprir, vai obedecer. Versículo 8 diz que então Saulo levantou-se, abriu os olhos, mas ele não conseguia enxergar, não via ninguém. E guiando pela mão, levar então ele até Damasco, e ficou 3 dias sem ver, não comeu, não bebeu. Nesse intervalo, Deus então, o Senhor Jesus então se manifesta através do Espírito Santo para Ananias e ordena que Ananias pudesse ir a um determinado lugar para encontrar-se com Saulo. E Ananias ainda vai argumentar ainda com o Senhor, dizendo: mas esse Saulo, ele está matando os cristãos, perseguindo os cristãos, e agora eu vou falar com ele? E o Senhor vai dizer para ele: vai, porque ele para mim é um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele
o quanto deve padecer pelo meu nome. E o versículo 17 diz que Ananias foi, entrou na casa, impondo as mãos, disse: irmão Saulo. Veja que transformação preciosa. 3 dias apenas depois, Ananias já chega ali sem medo nenhum, porque ele tinha convicção do que o Senhor tinha dito para ele. E ele não se refere ali mais a Saulo como perseguidor, ele chama Saulo de irmão. Por que isto? Porque o Espírito Santo do Senhor já havia testificado no coração de Ananias quem era ele. E ele disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a sua vista e, levantando-se, foi batizado. Meus queridos, esta é a história de alguém que é transformado por Jesus. Quando você é transformado por Jesus, toda a sua resistência, todo o seu conhecimento pessoal, ele deixa de existir. Por isso que Paulo fala ali de sabedoria e de inteligência espiritual. Ele vai então descrever que esse encontro com o Senhor, ele traz uma mudança, uma transformação muito grande na vida das pessoas. Quando ele fala aos cristãos ali na cidade de Colossos, ele está referindo-se à sua própria experiência de vida com o Senhor, a sua transformação de vida. Meus queridos, quando nós olhamos para a obra salvadora de Jesus, por Saulo, por mim, por você, ela nos traz algumas coisas tão preciosas. Porque, meus queridos, Jesus Cristo, por amar a Saulo como ele amou, por amar a cada um, que nós todos somos alvos do mesmo amor de Deus, a Bíblia diz que ele deixou a sua glória, ele deixou o seu trono, ele esvaziou-se totalmente da forma divina, se tornou um homem, servo, foi perseguido, foi preso, foi humilhado, foi açoitado, foi cuspido, envergonhado, pregado numa cruz, por causa da minha vida e da sua vida. Como nós temos tratado isso em nossa vida? Às vezes nós não fazemos como Saulo, que estava ali querendo prender os cristãos, eliminar os cristãos, mas nós negamos Jesus com a nossa vida em nosso dia a dia, ignoramos que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, ele está vivo e vive em nós, quando nós deixamos de confessá-lo como Jesus, Senhor da nossa vida, quando nós deixamos de estar crescendo no conhecimento do Senhor, deixamos de aprender da sua palavra, deixamos de orar, deixamos de congregar, fazendo com que a obra dele seja algo inútil para a nossa vida. Porque se é só por causa de uma religião, se torna inútil. Porque Jesus não veio aqui por uma religião, veio para salvar e buscar o que estava perdido. Meus queridos, ele sendo homem, ele sendo Deus, ele se fez homem por amor a nós. Ele sendo Senhor, ele se fez servo. Sendo santo, se fez pecado sem nunca ter pecado. Sendo abençoado, bendito de Deus, se fez maldição por nós, recebendo todo o nosso pecado. A Bíblia diz que maldito é aquele que for levado para a cruz. Jesus foi levado para a cruz, se fez maldição por causa de nós, para que nós não fôssemos amaldiçoados. Ele sendo o autor da vida, ele abriu mão da sua própria vida para nos dar vida. Como nós temos tratado isto?
para Saulo, isso vai ser algo tremendo e transformador na sua vida. E ele vai agora começar a ensinar. Ele começa no Atos capítulo 10, ele já começa ali a ser perseguido, porque através da nova compreensão que ele teve de quem era Jesus, o Messias, o Filho de Deus, que veio e morreu na cruz pelos nossos pecados, Paulo agora vai defender exatamente aquilo que ele condenava. Significa, meus queridos, que muitas vezes nós podemos ter pensamentos, ideias e planos que nós pensamos que estamos completamente corretos. Mas quando nós encontramos com Jesus, tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. Paulo, meus queridos, ele vai ser aquele apóstolo que vai agora trazer aos cristãos, através das viagens missionárias, dos ensinos das cartas, ele vai trazer o seu testemunho de vida daquilo que o Senhor fez. E ele agora, independente dele ter que enfrentar toda a religião judaica, todo o farisaísmo que vinha contra ele, mesmo ele tendo que encarar tudo isso, ser perseguido por causa do amor a Cristo, ele não vai negar o Senhor Jesus jamais na sua vida. Paulo vai então trazer alguns ensinamentos muito preciosos para nós a respeito disso. Vejam, meus queridos, que Paulo, ele, pelo fato dele ser gentio, não ser judeu, ele vai dizer então, ele vai tratar essa questão de separar a questão de judeus e gentios de uma forma muito especial, mas ele vai mostrar realmente quem os dois eram, ele como gentio e os judeus que eles eram. Quando a gente lê o livro de Romanos, eu não vou ler aqui para a gente não perder o nosso foco do nosso ensino de hoje. O livro de Romanos, se você puder tirar um tempo para estudar, não simplesmente ler superficialmente a Epístola de Paulo aos Romanos, mas ler entendendo, pesquisando, estudando alguns termos que você não entender, vai lá, pesquisa esses termos, você vai encontrar ali algumas lições realmente tremendas para a sua vida. Veja o seguinte, o primeiro capítulo de Romanos, Paulo vai tratar sobre os gentios. Quem eram os gentios? Repito, os não-judeus. Todas as outras nações, outros povos não-judeus eram chamados gentios. E Paulo vai descrever toda a depravação que havia na vida dos gentios. Essa expressão mesmo que o texto usa lá em Romanos, depravação. Você pode ler isso depois. Depois, no segundo capítulo, ele vai tratar sobre os judeus. Ele vai mostrar que a incredulidade, a desobediência dos judeus era tão grave quanto a depravação dos gentios. E chega no capítulo 3 de Romanos, ele pega os judeus, os gentios, coloca-os como se fosse um pacote só, e diz para todos eles, judeus e gentios, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há uma condição de herança por causa de Moisés que faria com que eles não fossem pecadores como os judeus criam, como descendência de Moisés. Paulo vai entender isso e vai dizer: descendente de Moisés, sem arrependimento, vocês todos são pecadores. Ele vai então trazer essa clareza desse ensino para nos mostrar a natureza do ser humano pecador, que não é descendência, não é ligação familiar, não é o fato de nossos antepassados que eles foram, que nos faz santos ou salvos, é quem nós realmente somos hoje. E esse ato de quem nós somos hoje e que precisa então ser tratado, corrigido,
se nós queremos mesmo viver com o Senhor e estar com Ele no reino celestial. Então, diante de tudo isso, é que nós queremos então chamar a sua atenção para o texto de Colossenses que nós temos. Então, esse Paulo que aprendeu através da sua própria vida tudo isso. Esse mesmo Paulo que traz agora esse testemunho de vida, ele então escreve agora aos Colossenses, para que eles possam então entender quem eles eram, ou a partir de quem ele era, e o que o Senhor fez na vida dele, que ele pode fazer também na vida de cada um de nós. E no versículo 12, ele vai chamar a atenção para que possamos então entender isto. Versículo 12, ele diz assim: dando graças ao Pai. Foi Ele quem nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Cada Paulo está dizendo: não sou eu, não é a minha igreja, não é a minha religião, não é a minha tradição familiar, não é a minha capacidade intelectual. Não, eu dou graças a Deus porque Ele nos fez, graças ao Pai, porque foi Ele quem nos fez idôneos, que nos fez então capazes, que nos deu essa habilitação vinda da parte de Deus para participarmos e receber essa herança dos santos na luz. Eu quero chamar a atenção nesse versículo de algumas palavras para você. A primeira delas é essa idoneidade que ele faz. O Senhor nos capacita, porque com a nossa natureza do pecado, Romanos 3, todos pecaram, todos somos pecadores, nós não teríamos essa capacidade para receber essa herança do Senhor. Estaríamos condenados, irremediavelmente perdidos, mas o Senhor então, através da obra de Jesus Cristo na cruz por nós, Ele nos dá essa capacidade de ser participante desta herança que é um presente de Deus. Ser quem nós somos em Cristo, Paulo está dizendo isso, é um presente, é uma herança que Ele recebeu de Deus. É uma herança que você recebe de Deus. Uma herança é algo que você recebe como uma posse que você tem dela, e no contexto bíblico está associada a uma promessa que Deus fez. Uma promessa que Deus fez desde lá do Éden, do pecado, quando Ele disse que enviaria um que iria esmagar a cabeça da serpente, a promessa da vinda de Jesus, para que Ele pudesse nos capacitar e nos dar essa herança, uma herança que veio da parte de Deus para cada um de nós. Foi tudo feito por Ele, Ele providenciou tudo isso, Ele pagou o preço através do seu Filho, para que nós tivéssemos essa herança, conforme diz aqui o versículo 12. O texto nos chama a atenção também para que essa herança que nós recebemos, ele qualifica quem são as pessoas que recebem essa herança. Ele diz aqui: são os santos. Essa herança não é para todas as pessoas, não é uma universalidade, é para os santos. Então ele diz aqui que os santos, eles então vão participar desta herança. Essa palavra aqui enfatiza então uma pureza, enfatiza para nós uma separação. É o povo separado para Deus. Então esta herança, ela é destinada para aqueles que foram, estão separados para Deus. Não são todos,
E muitas pessoas podem estar dentro das próprias igrejas e não participarem dessa herança, não receberem essa herança, porque não buscam essa vida de santidade, de separação, como o povo de Deus. E Ele quer, a Bíblia diz que Ele quer ter um povo todo seu, separado, preparado por Ele, para viver com Ele. O texto nos diz ainda mais, no versículo 12, essa herança dos santos, ela acontece onde? Onde está o texto? Acontece onde? Na luz. Que luz é esta? Esta luz, meus queridos, é a presença de Deus na vida do seu povo. Veja lá, 1 Pedro capítulo 1. Ou melhor, 1 João, tá? 1 João capítulo 1, versículo 5. Diz assim, olha, e esta é a mensagem que dele ouvimos. João está testemunhando aqui que ouviu do próprio Jesus e vos anunciamos que Deus é o quê? Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, nós mentimos, não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, porque a luz é Deus, como Ele, Jesus, a luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica dos nossos pecados. Então vejam, meus irmãos, a importância de nós analisarmos e entendermos o texto como ele é, e não como nós queremos ou passando os olhos sobre o texto. Então ele diz que para participar, para receber essa herança de estar com o Senhor, é para os santos que estão em Deus. Essa luz só é refletida na vida daquele que confessa Jesus como Salvador e Senhor e vive essa nova vida com Cristo. Então, quando a gente olha para esse texto, nós vemos aqui Paulo então dizendo aquilo que ocorreu na vida dele. Houve uma transformação, ele foi separado para viver nessa luz, e ele entendia muito bem o que é essa luz brilhando, porque na estrada de Damasco, como nós vemos agora há pouco, uma luz intensa, a presença real de Deus brilhou de tal forma que ele perdeu a sua própria visão física. Porque a luz de Deus, quando ela está em nós, aquilo que nós pensamos ser verdade, deixe de ser verdade, porque a verdade dele agora passa a ser a nossa verdade. Então, meus queridos, quando nós olhamos e vemos que Paulo está nos ensinando aqui no texto de Colossenses, ele vai nos chamar a atenção ainda muito mais nessa continuação do texto. Eu vou só um pouquinho mais desse texto com os irmãos, e na outra semana a gente aprofunda um pouco mais sobre ele, para nos expandir muito no nosso horário também. No versículo 13, então Paulo vai dizer assim, olha, esse Pai que nos fez idôneos, capazes, para participar dessa herança, esse presente dele para nós, que fomos separados do pecado, para vivermos nesta luz da presença do próprio Deus. Ele diz o seguinte, o qual ele nos tirou da potestade ou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Preste atenção aqui, meus queridos, que Paulo diz assim, ele nos tirou, nos libertou do império, do poder das trevas. Quem são esses? Ele diz aqui, ele nos tirou. Quem são esses que ele tirou da potestade?
ou do poder das trevas? Aqueles que ele identificou no versículo anterior, aqueles que, separados, santos, tendo essa presença de Deus na sua vida, esses ele tirou da potestade, do poder das trevas. Sabe o que significa? Que se você não tem uma vida santificada, separada para o Senhor, você ainda está sob o poder das potestades das trevas. Você pode estar dentro de uma igreja e ser dominado pelo poder das potestades das trevas. Se a sua vida não expressa esta luz em você, se você não vive esta vida de santo, de separado para o Senhor, você ainda não foi liberto do poder das potestades das trevas. Então ele vai dizer o seguinte: ele nos tirou, ele tirou aqueles que, como santos, vivem na luz do Senhor. Então, meus queridos, ele identifica aqui como é esse processo. Ele vai tirar, vai libertar, vai salvar de uma escravidão do pecado, vai tirar de toda essa prisão espiritual. Ele usa o verbo libertar no sentido de livrar de todo o perigo. Ele usa essa expressão império, potestade, significa autoridade ou poder. Ele usa a expressão trevas. O que essas trevas representam para nós? Representam a ignorância espiritual, o desconhecimento espiritual do Senhor e da sua obra. Essas trevas significam a maldade do coração do homem e a separação desse homem de viver com Deus. Essas trevas significam a alienação do ser humano da salvação que Jesus veio trazer a cada um de nós. Então o que Paulo está dizendo é que Deus nos libertou desta alienação, desse poder espiritual das trevas, através de Jesus. Por causa de Cristo, que Cristo fez na cruz por nós, quando a nossa vida está no Senhor, nós buscamos esta vida de santidade, porque nós queremos viver esta vida com o Senhor agora, mas queremos também viver esta vida com o Senhor na eternidade. Meus queridos, antes da obra da cruz, Jesus na cruz por causa do pecado, cada um de nós vivia neste império das trevas, escravizados pelo poder de Satanás, presos, acorrentados, oprimidos. Porém, quando o Senhor nos amou, Ele nos libertou. Jesus usa uma linguagem, uma figura ali para ensinar sobre isso. Ele fala que Ele invadiu a casa do valente para libertar você da mão do valente, do poder de Satanás. Ou seja, Jesus, Ele vai saquear com o seu poder o império das trevas, a escravidão, tirar você de tudo isso para te dar uma nova condição de vida com o Senhor. Então, meus queridos, Jesus Cristo, por meio dele, os nossos olhos foram abertos completamente. Jesus tirou de nós as correntes que nos prendiam. Jesus abriu então todos os portões da eternidade para cada um de nós ali na cruz do Calvário. Tudo isso, sabe, meus queridos, para nós vivermos a liberdade de uma nova vida nele. Mas quantas vezes nós estamos ignorando isto? Quantas vezes estamos negando o Senhor na nossa vida, deixando-nos ser guiados pelo poder das trevas e não guiado pelo Senhor Jesus.
Meu querido, se existe algo na sua vida que está te prendendo, que está te escravizando, que está te levando à ruína, o Espírito de Deus hoje aqui quer dizer a você, está aqui para trazer liberdade para você. Ele quer tirar você do poder das trevas, quer transportar você para o reino do Filho do amor de Deus, para que você possa viver então uma vida transformada que só Ele pode te dar. Você não pode conseguir isto por esforços, por sacrifícios pessoais, não. Só Jesus pode fazer isso em sua vida. Só quando você entender o significado da obra salvadora de Jesus na sua vida, você vai entender isso. Lembre-se que Saulo era um homem extremamente religioso. Quando ele perseguia os cristãos, ele entendia que estava fazendo a obra de Deus. A religião mata, destrói. Somente quando os olhos espirituais dele foram abertos, ele entendeu que aquilo não valia nada para ele, que ele precisava era vida com Cristo Jesus, porque ele estava preso aos poderes das trevas, embora com uma religião definida. Ele abandona tudo por causa de Jesus. Eu não sei como você tem caminhado na sua vida, meu querido. Talvez seja a hora de você começar a rever os seus valores, todos os seus valores, de tudo aquilo que você tem vivido durante a sua trajetória, tudo aquilo que você tem passado. Quem sabe é hora de você abandonar muitas crenças que você colocou dentro de você, para que você possa começar a viver uma vida com Cristo, liberto das potestades das trevas. Jesus quer tirar você de lá, então não volte para lá. Viva a vida com Cristo, meus queridos. É a única que vale a pena. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o versículo seguinte na outra semana. Mas eu quero que você reflita durante essa semana. Você relembre tudo isso que o Senhor nos trouxe para refletirmos nesta noite, para pensarmos nesta noite dentro da palavra do Senhor. Que você avalie como você tem tratado a obra do Senhor por você, como você tem tratado a obra salvadora de Jesus na cruz por você, como você tem tratado aquilo que Jesus tem dado a você no seu dia a dia. Ou melhor, reflita também sobre aquilo que você não tem recebido de Jesus, a herança que você não tem recebido de Jesus, porque você não tem vivido essa vida santa, separada para Ele, não tem vivido na luz, na presença de Deus, nas coisas que você fala, você pensa, nas suas decisões, nos seus negócios, no seu dia a dia. Hoje é tempo de você refletir sobre tudo isso. Ao refletir sobre tudo isso, que você possa confessar a Jesus os seus pecados. Mesmo que você já seja alguém que esteja na igreja há tanto tempo, mas se você precisa abandonar algumas coisas em sua vida, como o Saulo fez, é hora de abandonar, para que você receba esta herança que vem do Senhor para cada um de nós. Hoje o Senhor nos chama para viver essa nova vida com Ele, que só Ele pode nos dar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, que é viva, verdadeira, eficaz, que essa palavra do Senhor agora, ao penetrar na nossa mente, nos nossos ouvidos, ela possa estar chegando no nosso coração,
para transformar a nossa vida, Pai. Precisamos, Deus, ter um novo entendimento. Não podemos, Senhor Deus, aceitar viver uma vida inteira com um conhecimento tão formal, tão vazio da obra do Senhor, tão rotineiro em nossa vida. Precisamos de algo maior. Precisamos, Deus, do sobrenatural do Senhor agindo em nós, no nosso meio. Isso virá a transformação do nosso coração, da nossa vida, Pai. Nos perdoa, Senhor Deus, porque muitas vezes nós temos agido como Saulo na defesa de princípios que nós achamos verdadeiros, sem ouvir o Senhor, sem ver o Senhor, sem uma experiência realmente transformadora com o Senhor. Traz a nós, Deus, a transformação verdadeira, uma experiência verdadeira que venha transformar totalmente a nossa vida e não mais sermos quem nós éramos anteriormente, mas sermos salvos, sermos santos, separados para o Senhor aqui neste tempo e também na eternidade, meu Deus. Então, Deus, nos dá esta revelação do Senhor. Não deixe-nos voltar para a nossa casa com o mesmo grau de conhecimento que tínhamos antes, mas voltarmos transformados pelo poder do Senhor. Não nos deixe viver a vida, semanas e semanas da nossa vida, com tanto vazio espiritual em nós, mas, Senhor, encha-nos da Tua presença, para que nós possamos expressar essa presença, Senhor, às pessoas que nos cercam também, ó Deus. Tem misericórdia do Seu povo, meu Deus. Tira, Deus, tira aqueles que estão no império das trevas. Liberta-os, ó Deus, do poder das trevas, e que eles possam ver a luz do Senhor brilhando nos seus corações. Como Saulo foi transformado por aquela luz intensa, que a luz do Senhor, que é luz, venha resplandecer a sua presença em nós, para que sejamos transformados radicalmente e sermos testemunhas verdadeiras do Senhor. Fica conosco e nos revele a Tua palavra todo dia da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, entregando ao Senhor as nossas vidas, confessando os nossos pecados e esperando no Senhor a restauração das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus nos transformou. E no 46, no cantor que estava, eu perdido, pode passar, eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me a sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Que hoje você saia daqui com essa música, mas com a certeza da transformação da sua vida, que só Jesus pode fazer em você.